Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Feijó. Estamos de volta aqui com a nossa continuação do Web Application from Scratch, criando a parte 2. Hoje a gente vai trabalhar na modelagem da API. Tá? Demorou um pouquinho para sair os outros vídeos do curso. Eu estou programando agora aqui, a gente tem mais 2 vídeos, eu estou programando em 4 capítulos, tá? Mas acredito que agora vou ter um tempinho a mais para poder coordenar e ir disponibilizando para vocês. Antes de mais nada, agradeço a visita aqui no canal. Peço para vocês se inscreverem, curte o vídeo, coloca comentários com as dúvidas ou aí o que acharam, né, do material para a gente poder trocar uma ideia e produzir conteúdo mais interessante cada vez mais aí para os nossos inscritos, ok? Bom, retomando o nosso assunto, né, o que a gente fez no primeiro vídeo, nós criamos lá o nosso banco de dados. Então, quem não acessou, corre ali na playlist. Na playlist tem acesso ao primeiro vídeo, tá? Tá colocado também dentro do Instagram, ali no canal do YouTube está nos destaques. E nós criamos a base de dados. Qual é que é a próxima etapa? Tá? Lembrando que a gente pode seguir por etapas diferentes, mas eu costumo fazer dessa maneira quando eu estou trabalhando com a aplicação do zero, ok? Sozinho, né? Não tem outros times ou não tem outras pessoas, daí senão a gente paralisa o nosso trabalho. Mas como a gente já tem o banco de dados criado, a próxima etapa que nós precisamos agora é começar a construir a nossa API. O que nós vamos utilizar aqui? Como a gente está trabalhando com um conceito muito JavaScript ultimamente, a ideia é que a gente construa a nossa API utilizando o Node.js, ok? Então vai ter um Node ali para poder fazer essa interface, esse caminho como um back-end, a camada de back-end da nossa aplicação. E lá na frente nós podemos ter um Angular, um React para poder conectar, montar o front, consumir essa API que consequentemente vai consumir nosso banco de dados também, certo? Uh, por onde começar, então, né, pessoal? Dentro do link aqui na descrição, na parte de baixo do vídeo, tem o link para o repositório, certo? Aqui já estou com a nossa pastinha do SQL, né, do SQL do nosso capítulo anterior. E agora eu vou criar aqui junto com vocês uma pastinha chamada API, ok? Uma pergunta que muita gente faz, isso daqui no momento que eu fizer um deploy, que eu botar isso no ar, vai tudo para o mesmo lugar? Não necessariamente, o banco pode ir para um host, a API pode ir para outro, o meu front pode ir para outro, tá? Eu tenho que ter, logicamente, algumas liberações ali para poder fazer a comunicação entre uma camada e outra, mas isso é independente, não precisa estar tudo no mesmo servidor, ok? Então vamos lá. A nossa API, pessoal, vou começar por aqui. Vou acessar o meu terminal aqui embaixo. Vou acessar ali o API. E eu vou dar um npm init nesse cara, certo? O npm init justamente por quê? Para poder criar a nossa API. Aqui é enter, enter até o final para, obviamente, ele criar um package JSON aqui para nós, certo? O que eu costumo fazer? Algumas coisas que são costumes meus. E daí vai variar conforme o gosto de vocês, tá? Mas eu quando estou trabalhando com o Node.js, eu gosto de trabalhar com esse cara no formato de módulos e não de requires. Então eu coloco um type módulo aqui. O que é a diferença? Para quem não sabe, ele vai me possibilitar utilizar imports ao invés de requires, certo? Ah, mas eu gosto de usar require porque eu prefiro assim, certo, gente? Então, já para poder ficar algo muito parecido com o que a gente está utilizando direto no ECMA e diretamente lá dentro do nosso React, que a gente vai usar mais para frente. Ok? O que mais que nós vamos ter aqui? Bom, daí eu vou por linha de comando mesmo. Aqui embaixo eu vou pedir para dar um npm install do Express, certo? Então vamos pedir para colocar o nosso Express aqui dentro. Eu estou com o arquivo slint JSON, eu vou pedir para utilizar, vocês podem pegar depois, eu não vou entrar no mérito de explicar esse cara, eu quero ver se eu gravo um vídeo mais profundo de como é que funciona o slint, mas ele está realizando algumas validações, questão de semântica, questão de sintaxe, questão de formatação de código, então ele já está com algumas formatações pré-definidas aqui, só que eu preciso obviamente ter aqui dentro a minha dependência, então npm install ESLint também. Tá, deixa eu dar um limpar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui no nosso vídeo. Ok. Tá, então está fazendo a instalação do ESLint aqui para nós. Eu estou com o meu Visual Studio já programado, já configurado para trabalhar com ESLint. Tá. E mais uma dependência, o npm install do CORS. Certo? O que é o CORS? O CORS ele vai possibilitar que eu configure a minha API para receber requests de outros domínios que não sejam dela. Não vai ser necessário no momento ainda, mas eu já estou antecipando algo que nós vamos ver lá para frente. Ok? Última parte, pessoal, uma dependência de dev.
npm install, deixa eu dar um limpar aqui, install, --save -dev, Nodemon. Quem não conhece o Nodemon, se atualiza que o Nodemon ele tem um vídeo aqui no canal. Vocês podem entender para que ele serve. Evita de eu ficar fazendo aquele restart chato a cada refresh, a cada troca de código dentro da minha aplicação em Node. Ok? Então, abrimos nosso package JSON. O arquivo que eu vou trabalhar com vocês realmente vai ser esse main aqui. Tá? E nós vamos utilizar aqui para rodar o nosso serviço, não vamos utilizar a Node, nós vamos utilizar um script, o npm start, que vai chamar um nodemon do index.js. Ok? Aqui. Então, no momento que eu rodar o nodemon aqui, ele já fica visualizando o meu index.js, que eu ainda não tenho dentro dessa nossa aplicação. Tá? Eu estou aqui dentro com o meu git ignore, eu acho que eu preciso colocar aqui dentro também um node modules aqui, para ele não ficar rastreando o meu node modules, tá? Eu acho que a princípio é só isso daqui que eu preciso nesse cara. O resto a gente continua igual, tá? Ah, mais um detalhe aqui, não esquecendo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar uma pasta VS Code que eu tenho aqui, que ela está com alguns settings de projeto, tá? Mais uma linkagem com um dos vídeos meus ali que eu mostrei como configurar a Fira Code para o Visual Studio. Eu gosto muito de utilizar essa fonte, acho que ela dá uma legibilidade muito boa para a gente poder trabalhar. Tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou copiar a pasta. Quem se interessar, dá uma procurada, tem vídeo lá no channel também, no canal. Tá? Então, aqui ele vai estar com settings utilizando a Fira Code. Não vou definir um tema específico. Lembrando que por aqui eu defino praticamente tudo no meu workspace, né, do meu Visual Studio Code. Então, a partir de agora, o que, que muda? O que, que muda é que a gente vai ter algumas sintaxes de rockets e de outras simbologias que a Fira Code nos traz. Tá bom? Bom, acredito que é isso. Vamos criar o nosso arquivinho index dentro do API, index.js. E nesse index eu vou começar do básico, eu vou botar um console.log começamos, tá? E esse começamos eu vou mandar rodar com o meu npm start, ou seja, dentro do API, npm start vai disparar o mesmo que o nodemon index.js e ele vai ficar ouvindo o nosso arquivinho console.log começamos e continuamos. Olha lá embaixo, está dando restart automático da minha aplicação. Morre console.log, vamos voltar para a nossa implementação de verdade aqui. O que, que eu preciso aqui, pessoal? Um express. Tá? Import express from express. Tá? A minha sintaxe aqui, vocês podem ver que ela está suprimindo ponto e vírgula, está suprimindo aspas duplas, tudo isso devido ao ESLint. Bem importante entender um pouco sobre esse cara também, ok? Tá? Vamos importar aqui dentro da nossa aplicação. Bom, o cores eu importo depois. Tá? A gente vai utilizar, ou eu posso importar também, mas não vou usá-lo ainda. From cores. Tá? Aplicação rápida do Express. O Express é um doce, né, pessoal? Então o que, que eu preciso aqui? Eu vou dar um app use. Opa, desculpem, vou dar um const app igual a express. Tá? Vou dar um app.use do cores. Vou liberar o cores para as requests nessa API. E depois de ter feito isso, eu começo criando as minhas rotas. Eu ainda não estou utilizando, ainda tem algumas coisas ali de body parser para a gente importar. A gente já faz isso na sequência. Primeiro vamos entender as rotas que a gente vai ter. Tá? A gente está trabalhando com uma to-do list, então a ideia é que a gente tenha aqui pelo menos pelo menos os métodos, os endpoints de CRUD da nossa aplicação. O que, que é o CRUD? É o create, read, update e delete. E para poder criar esse CRUD eu preciso de pelo menos 4 métodos dentro da minha API, 4 endpoints dentro da minha API. Tá? Eu posso começar direto por aqui um app.listen e esse app.listen eu passo uma porta para ele. Obviamente, se eu passar a porta 80, eu não preciso colocá-la no host, vai ficar só diretamente localhost. Eu vou botar aqui uma porta 3030, com certeza eu vou me esquecer disso daqui. E vou passar uma arrow function que vai dar um console.log do nosso
server running, ok? Então, justamente para no momento que a gente executar, ele está lá o server running atendendo na porta 3030 do localhost. Tranquilo? Bom, feito isso, agora o que, que eu preciso mais? Vamos criar o primeiro método. E o primeiro método eu preciso acessar ele e eu preciso testar esses caras na sequência. Então, o que, que a gente precisa aqui? Vamos criar um get app.get. Get, eu passo aqui qual é que vai ser a minha rota que eu vou querer fazer o get. Como a gente está trabalhando com uma to-do list, lembra lá que no nosso SQL nós criamos ali uma tabela de types e uma tabela de to-dos. Então, to-dos é o nome da nossa entidade. É uma boa prática criar aqui como um barra to-dos. É o que nós queremos. Tá? E aqui eu vou passar uma arrow function que vem a minha request e a minha response, que é jogada para dentro desse cara aqui. Tá? Então, toda vez que bater no barra todos localhost 3030 barra todos, ele vai cair aqui e vai retornar alguma coisa. O que, que eu vou pedir aqui, pessoal? Simplesmente para a gente colocar aqui um response, tá? Ponto .send. Vou colocar to-do list, tá? Então aqui ele vai mostrar esse cara para nós. Será que está funcionando? Como é que eu testo isso daqui? Bom, posso pegar aqui uma nova janela de um browser. Deixa eu ver onde é que ele vai abrir essa nova janela. Abriu aqui no outro monitor. Vou puxar para cá, tá? Deixa eu puxar esse cara aqui. Vou botar ali localhost 3033 ou 3030. Falei para vocês que eu ia esquecer. 3030. A rota barra todos. Eu uso muito essa porta. Então tá lá, to-do list. Já está funcionando o meu server com o Express. Também tem vídeo falando sobre servidor com o Express ali no nosso canal. Tá? Posso utilizar um Thunder Client para poder fazer essas requests. Eu posso utilizar um Postman. Aqui eu vou dar uma variada, vou usar um Postman para a gente poder fazer os testes dessas requisições, ok? Então tá aqui. Feito o primeiro cara, esse daqui vai ser o método que vai, né? Vou botar em inglês, tá, pessoal? Will list all rows from to-dos table, tá? Esse daqui é o que vai listar todo, é o nosso read do CRUD. Que mais que eu preciso? Um app post para barra to-dos também. Vai ser a mesma coisa, request, response, é o que a gente chama de handler. Ali. E eu vou passar para esse cara aqui, to-do list create. É só um console log, gente. Não console log não, desculpa, é só um response textual que eu estou colocando ali. Eu não estou fazendo nada ainda, é só para eu testar e deixar minhas rotas prontas, tá? É fácil já deixar toda a casquinha, digamos assim, pronta para poder trabalhar. Então o que, que esse post vai fazer? Bom, post agora eu não consigo testar pelo browser de uma maneira fácil, né? Então aqui, will add a new to-do row in the table, tá? Então esse cara aqui, quando eu fizer um post, agora a gente atesta ele na sequência. Eu vou criar com vocês as configurações do post. Post para cadastrar, get para fazer a busca de todos os nossos registros, tá? Vamos colocar mais um aqui, um app.put. Put to-dos. E aqui eu vou passar um ID para esse to-do. Lá a gente está utilizando, eu costumo utilizar o ID to do, eu utilizo a mesma sintaxe aqui do banco, só que eu passo, né, esse cara aqui com sintaxe JavaScript, ID to do, tá, com o pattern request, response, request e res, né, aqui, request e response. E aqui a mesma coisa. Então esse cara aqui, ele vai ser um update. Tá, vou fazer o simplão, vou fazer um put, não vou fazer patch. Então, will update a to-do row in the table. Tá? Por fim, um app.delete do nosso barra to-dos, barra a mesma coisa, id to-do, porque eu vou bater no endpoint, pelo endpoint eu vou passar qual é que é o ID e conforme o método HTTP eu vou saber que tipo de operação que eu vou executar pela minha API. É uma boa prática, a gente está modelando uma modelagem bem simples de REST, tá? Passando a entidade ali, o documento, depois passando os identificadores. Então vai ficar bem bacaninha de a gente conseguir fazer a nossa implementação.
tá? E conseguir escalar isso daqui e dar uma manutenção boa depois. Tá? Então esse daqui, to do delete. Acho que aqui não é to do, né, pessoal? To do delete é só list lá em cima. Aqui é um to do update, to do list create, to do create e list, né? Que a gente pode trocar aqui para um read. Então tenho o read do CRUD, o C do CRUD, o U do CRUD e o D do CRUD aqui, tá? Para finalizar, uma cerejinha do bolo, esse nosso get que a gente está criando aqui, ele vai, na teoria, depois listar todos os to-dos que eu tenho. Eu vou criar mais um específico aqui, que é através do ID do to-do, ele vai ser um read também, tá? Specific row. Porque eu passando o ID eu consigo trazer os dados específicos de um registro lá do meu banco. Vai ser um com o nosso famoso where, né? Will list. Will list. O que que vai listar esse cara aqui, pessoal? Me dá uma ideia. Agora eu me perdi aqui na will list. A specific to do row by ID. Tá? Vamos deixar specific to do row by ID. Então tá, temos os nossos métodos aqui. Só para a gente validar, vamos abrir aqui o nosso browser, barra todos, barra 123, vai ler uma row específica. E os outros, como é que eu testo? Bom, daí aquela coçadinha na cabeça, né? Para testar os outros, a gente vai precisar utilizar alguma ferramenta que faça isso para nós. Que eu não vou implementar um form em HTML ou implementar chamadas em Ajax que façam os requests para mim. Tá? Então eu vou estar perdendo tempo, não estou com necessidade de implementar nada do front ainda. Ok? Alguns já devem conhecer, eu tenho um cara aqui chamado Thunder Client, ele fica incorporado dentro do nosso VS Code, tá? E eu tenho um também chamado Postman. Ele vai carregar algumas coisas aqui para mim, e provavelmente vai carregar algumas coleções de chamadas de APIs que eu já tenho, né? De alguns lugares aqui. Então, o que que acontece aqui dentro, pessoal? Isso tudo aqui, meu querido, eu não vou fazer o update agora, sorry, tá? Isso tudo aqui são chamadas de APIs, algumas APIs de onde eu trabalho, algumas APIs de teste e tudo mais. Tá? Eu vou criar uma collection que depois eu exporto para vocês. Vou criar uma coleção aqui e o nome dessa coleção a gente pode chamar ela de Web App from Scratch. Aqui, está criada lá embaixo. E dentro desta collection eu vou começar a colocar as minhas requests. Então aqui, barbada do Postman, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Aumentou ou não aumentou? Ah, ele não está aumentando. Travou. Aqui. http localhost 3030 todos. Olha lá. Está trazendo a resposta para nós, ou seja, eu não estou precisando de um browser. Pô, Cícero, mas tanto faz usar o browser para get, sim, meu amigo, mas na hora que tu tem que fazer os outros métodos fica mais complicado. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer nesse cara aqui? Eu vou salvar ele aqui dentro. Ele vai perguntar se eu quero salvar ele numa collection, qual o nome. Eu vou chamar esse cara aqui de get barra todos. Tá? E a gente coloca lá dentro da nossa collectionzinha, de uma coleção, esse carinha aqui. Ou seja, eu vou ficar com os métodos dos meus endpoints todos aqui. E esses endpoints depois eu posso criar variáveis para eles. Eu posso automatizar tudo via Postman, tá, gente? Postman é um curso, é um capítulo completamente separado com a quantidade de coisa que dá para fazer com essa ferramenta. Vou criar mais uma request aqui em cima agora, que vai ser um get para o todos passando. Voltei. Muito tempo, né? Passou aqui, quanto tempo aqui? 20 minutos sem ter ninguém conversando comigo, né? Um Forever Alone, então ele acaba desligando meus fones aqui. Localhost todos, o que que acontece aqui? Esse localhost todos eu vou passar para ele um ID, 123, por exemplo. E no momento que eu bater, ele vai retornar lá, lendo uma linha específica. Vou salvar esse cara também. Então ele vai ser lá um get barra todos barra, aqui a gente pode botar um ID todo. Tá? Vamos aproveitar esse primeiro carinha que a gente tem aqui, vou criar mais um.
Só que agora, em vez de chamar ele com get, eu vou chamar ele com post. Tá? Depois a gente vai voltar para cá. A gente vai ter que revisitar, porque aqui no corpo da requisição eu vou querer mandar algumas coisas ali para dentro da minha API. Então, barra todos, quando fizer um post, o que vai acontecer? Vai dar um create. Então, esse cara, a gente vai salvar ele como post barra todos. Tá? Eu estou deixando até os testes aqui dos meus endpoints. Mais um. O todos barra 123. 123, lembrando que vai variar, né, pessoal? É o ID do registro. Se eu passar um put desse cara aqui, ele vai fazer um update. Então, mesma coisa. Aqui vai ser um put do barra todos barra id todo. Tá? E por fim, nós temos a mesma jogada aqui, passando 1, 2, 3, só que com o método delete. E o delete, no momento que eu vou salvar, vou botar aqui um delete barra todos barra id todo. Ele vai fazer a execução. Então, o que nós temos aqui? Dois métodos para poderem fazer a busca. Um busca todos, outro faz a query de um registro específico, outro deleta, cria um registro, outro atualiza um registro e outro deleta o registro da nossa API. Tá? Vou deixar o Postman aberto, ou seja, agora eu esqueço o browser, eu fico só fazendo os testezinhos por aqui. Tá? Então eu consigo salvar isso daqui, eu vou exportar, quem tiver o Postman, depois vai vir lá pelo Postman, vai pegar o arquivinho desse Web App from Scratch que eu vou deixar dentro do repositório aqui para vocês. Tá? E aqui em cima vocês têm uma opção dentro dos collections aqui que vocês têm a opção de importar. Tá? Deixa eu ver, tem algum lugar aqui, File, Import. Ó. Então quando der o import ele já vai automaticamente, né, perguntar para vocês ali o que vocês querem importar, onde é que está o arquivo .json, ele já vai trazer para dentro do Postman de vocês. Certo, gente? Vamos voltar para o desenvolvimento. A ideia é os vídeos não serem muito longos. Tá? Algumas coisas apenas para a gente entender aqui em cima, tá? Esse itemzinho que está aqui, Express é um doce de pegar. Eu vou utilizar aqui um destructuring, né? Uma destruturação do JavaScript aqui, que eu vou dizer que eu quero extrair o id todo from, do nosso request.params. Tá? Então o id todo ele vai bater esse com esse cara, automaticamente dois pontos e qualquer coisa aqui dentro ele cria um objeto dentro do request.params, é o tipo de dado da requisição, certo? Então ele vai jogar para cá e eu até vou fazer o seguinte, eu vou interpolar isso daqui, to do de uma specific row, e vou colocar aqui para vocês verem o id to do. Então, se eu fizer um get passando um número agora, vocês vão notar que aqui dentro da minha implementação já vai ser possível ler o valor que foi passado lá pela URL. Vamos pegar aquele get que a gente tem lá em cima, ó, que está passando 1, 2, 3. Olha lá. To do, read a specific row, 1, 2, 3. Vamos botar outro valor? 666. Tá lá. Ok? Então, para cada um que eu precisar ler esse dado da minha URL, eu posso já deixar preparado os valores que vão chegar aqui. Certo? Então, aqui eu também vou interpolar. Não sei se tem algum atalho para interpolar, nunca me liguei em procurar id to do. Vamos agilizar aqui, ó. E o delete. É isso? Eram só esses três, né? Tá. Então vou voltar para cá um pouquinho. Create. Ah, faltou o post, não botei no post. Post. Ah, não, no post não precisa, gente. Tô véspera de feriado, né? Olha lá, ó. Update 1, 2, 3 está pegando no put e o delete também. Ou seja, a gente está com os endpoints implementados agora. Nesse momento, o que pode acontecer? Eu já poderia avançar e dizer, agora eu vou conectar no banco, eu já tenho lá os IDs para poder fazer as buscas, eu já tenho os métodos. Bateu no barra get to do's, no get barra to do's, select asterisco from to do's order by description, order by title. Pum,
lista esse cara para nós. Quem quiser pode emendar com um videozinho que eu já tenho no canal, mas eu vou botar na sequência aqui que a gente vai usar até uma outra lib ali para poder inspecionar um pouquinho mais, né, do que a gente pode extrair, tá? Por fim, última parte, tá? E não menos importante. Eu preciso extrair os dados que eu vou receber num corpo de uma requisição. Por quê, pessoal? Porque quando vocês fizerem um post, vocês vão ter que mandar, tá, dados nessa requisição, certo? E esses dados que vocês vão mandar na requisição, quando a gente estiver utilizando um React com Express, eles vão ir serializados, por exemplo, em JSON. Tá? Normalmente a gente faz assim. Ah, mas e o form, tá, gente? Mas vamos pensar numa rich application, tá? Então, por exemplo, aqui no momento que eu fizer um post para cadastrar o to-do, o que eu tenho lá na minha modelagem que a gente viu? Nós criamos que o nosso to-do ele espera um título, um description e um creation que eu não preciso mandar. Ó. Ele é o default, ele pega o current timestamp, tá? E um ID do tipo. Então eu preciso do título, description e type. Título, description e type. Title, description e type. O type vai ser um ID. Então vamos colocar esse cara aqui. Eu vou mandar ele como um JSON bem formatado. Title, vamos mandar esse title aqui como... Vamos botar um to-do decente, né? Comprar cerveja. Description. Comprar 2 fardos para o final de semana. Type. Desse type eu vou ter que ter alguma coisa na minha tabela de type. Isso daí a gente vai deixar pré-populado no nosso banco depois. Acho que a gente até já criou, né, pessoal? Olha lá, ó. Diversão, trabalho, viagem, compras, diversos estudos. Vou pegar o diversão. O diversão a gente sabe que provavelmente ele é o ID1, né? A gente chegou a fazer alguns testes lá dentro. O ID1, porque como ele inseriu dentro de types, é a ordem por... Os IDs são colocados por ordem crescente conforme os registros são inseridos. Então, ID1. Então, vamos voltar para cá. Vou passar o 1 para esse cara. Que nem precisa ter as aspas, né? Então, o que acontece aqui? Na hora que eu der um send, ele vai bater lá no create. E lá no create eu preciso receber esses dados. Para, próximo passo, jogar para o banco. Jogo rápido aqui. Vamos voltar para o nosso VS Code. E eu preciso de uma nova dependência. Vou parar um pouquinho aqui no nosso cara. Tá? E essa dependência que nós precisamos chama-se um interpretador de corpo de requisições, também conhecido como npm install body parser. Tá? Então, o body parser ele pega o que chega na request e gera um objeto bem encapsulado e coloca dentro do body do request.body, que era um objeto que não existia dentro da nossa request. Ele appenda um novo atributo ali dentro. Vamos dar um npm start de novo. E daí como é que vai funcionar? Bom, body parser, pessoal, ele é um middleware, ok? Então eu preciso mandar minha aplicação utilizar ele também. Primeiro detalhe, lá em cima, aqui importou um cara, só porque eu escrevi errado, importou coisa a mais. Ó. A gente, além de importar o core, eu vou dar um import tá, do body parser from body parser. Tá? E aqui junto com os nossos middlewares, eu vou dar um app use desse cara aqui, do body parser.json, que é o cara que eu vou utilizar aqui para poder fazer a interpretação. E vou botar mais um middleware plugado aqui dentro, que eu quero que ele trabalhe também com encodings, que é o URL encoded, tá? Com um atributo extended JSON. Aqui é uma string. Então o que isso vai fazer? Ele vai suportar também a parte de encoding de URLs para poder interpretar esses dados e trazer para nós. Tá? Isso aqui seria opcional, mas eu já estou deixando aqui preparado a nossa API para no futuro a gente conseguir trabalhar dessa forma, tá bom? Então tá aqui. Agora o que acontece? Automaticamente, ao colocar esse middleware aqui no meio, todas as requisições que chegarem com algum body, por exemplo, o nosso post, que a gente construiu ele, deixa eu descer um pouquinho esse terminal que ele está inútil aqui, né?
o post, se nós dermos um console.log do request.body, observem lá, ó, vou deixar o terminal agora rodando aqui, vou bater com o Postman nesse cara aqui. Pum! String JSON, opa, acho que eu deixei mal formatado o meu JSON. Ah, faltou uma vírgula, galera, daí também não tem chance, né? Vamos lá, vou dar um limpar aqui só para não ficar feio, tava tudo tão sucesso ali. Deixa eu fazer aqui assim, tá? Bota casaco, tira casaco, né? Vamos bater. Foi. Bati, deu um to do create, tá aqui, ó. Então, no meu request.body chega um objeto que é o objeto que eu mandei no body da minha request. É um negócio meio óbvio, mas ele não funciona nativamente dessa maneira. Então, o que eu posso fazer aqui dentro? Já vou deixar a casa preparada para dizer que const. Vou desconstruir esses caras, porque talvez eu desestruturar, porque eu vou precisar deles de outra maneira depois. Title, description e type. Eu estou com um from na cabeça. Request.body. Tá? E aqui, pessoal, se eu der um to-do create nesse cara, eu posso dar um interpolar aqui só para a gente ter um gostinho, tá? Do meu title. Só para ver se o negócio está respondendo mesmo. Então agora lá, quando eu bater ele vai jogar esse cara para lá, vai desestruturar e vai jogar aqui no console log o título que eu mandei aqui nesse corpo. Ó. Tá lá, comprar cerveja, comprar cervejas, comprar cervejas. Tá? Então, lugares que eu preciso mandar um pacote de dados, eu não vou mandar isso pela URL, eu vou mandar, digamos assim, vou mandar o carteiro entregar numa porta do lado de casa, tá? Então, com isso daí eu vou pegar e vou mandar num pacotinho que vai ser o body, o corpo da minha requisição, certo? Vou aproveitar essa mesma estrutura que eu tenho aqui, o meu put, ele vai receber o ID do registro lá por cima, do que ele precisa automaticamente atualizar, certo? E também vai receber esses dados aqui para poder aproveitar no update. E o meu delete não. Meu delete só precisa do ID porque vai ser um delete from to do, where id to do igual a esse daqui. Tá? Bom, pessoal, quem sabe, quem me conhece durante as aulas sabe que eu falo rápido, mas eu não falo tão rápido. Aqui a gente está sendo uma maneira bem resumida, bem direta ao ponto, tá? Então a gente está com a nossa API agora estruturada, com os endpoints necessários para o CRUD e para a pesquisa por ID, tá? Depois dá para até criar um endpoint por pesquisa por título, por description, tá? Seria um endpoint diferente, por exemplo, ou até um body para mandar na requisição. E um postman configurado. Tá? Então esse nosso postman que a gente tem aqui, esta collection, eu vou exportar ela do jeito que ela está lá para dentro do nosso projetinho, tá bom? Então tem aqui um target workspace, está lá o nosso web app from scratch, API. Dentro do API vai estar aqui, vou deixar com esse nome, tá pessoal? Porque na hora que vocês importarem vão criar uma collection as is, exatamente igual esta minha aqui. Ó. Então ele exportou esse cara aqui para nós, tá bom? E já vai estar lá dentro do nosso VS Code aqui. Olha ali que bonitinho. Ó. Cada endpoint com os parâmetros que manda e assim por diante. E aqui vocês podem editar. Postman, como eu falei, é um caso à parte. Tá bom? Bom, acho que a gente excedeu o tempo aqui, pessoal. 33 minutos, a ideia não é essa tão grande, tá? O que fica agora de pendência para a próxima turma, para a próxima aula? A gente fazer a conexão com o banco de dados, criar a camada de conexão e fazer a interação com a nossa base de dados. Dependendo da gente troca uma ideia sobre mocks também, alguma coisa ali também que não exceda muito esses 30 minutos para não ficar algo muito cansativo. Certo, gente? Tá? Finalizando isso, a gente vai para a nossa interface, a nossa UI que vai conectar na API. Tá? Peço desculpa novamente pela demora e não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, posta o comentário lá. Fico muito feliz e o pessoal todo consegue interagir e ficar melhor ainda. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.